Olá a todos. É, a aula de hoje vai ser de tentar trazer um pouco de ácidos nucleicos e sobre a replicação do DNA. Primeiro, o que é um ácido nucleico? Há dois tipos principais de ácidos nucleicos. Há dois tipos principais não, dois tipos únicos. Que é o DNA e o RNA. As duas são macromoléculas, significa que são moléculas grandes. Por exemplo, uma molécula de DNA forma um cromossomo. Se levarmos em conta que na espécie humana, nosso cariótipo é composto por 46 cromossomos, é um comprimento bem considerável. Se o DNA está todo enrolado nas estonas, enfim. Se desenrolar o DNA, ele pode ter até 2 metros de comprimento. Então, são moléculas extremamente grandes, extremamente condensadas nos cromossomos. Os dois ácidos nucleicos, como são muito grandes, são feitos de unidades monoméricas. São como se fossem uns polímeros. As unidades monoméricas dos ácidos nucleicos são os nucleotídeos. Aqui é a fórmula básica do nucleotídeo, feito esse aqui, esse pentágono é um açúcar, esse retângulo é uma base nitrogenada e esse círculo é um radical fosfato. No caso do açúcar, é um açúcar de 5 carbonos, ou seja, é uma pentose. Há dois tipos principais de pentoses, se tratando de ácido nucleico. É a ribose e a desoxirribose. No caso, é o açúcar que determina o seu ácido nucleico vai ser DNA ou RNA. Algumas pessoas usam que o RNA sempre vai ter uracila e o DNA sempre vai ter a timina, só que em alguns casos, como é uma sequência grande de nucleotídeos, pode ter uma ou outra base de uracila no DNA. O que define o DNA não é se ele tem ou não uracila ou timina, é o seu açúcar. No caso do DNA, a desoxirribose. A desoxirribose, deixa eu fazer aqui no canto, tem esse formato. Um anel de 5 carbonos. É um anel de 5 carbonos. Esse aqui, se eu nomear esse átomo de carbono como sendo o primeiro carbono, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, quarto e quinto, eu vou ver que no segundo carbono tem a presença de hidroxila, enquanto no terceiro é só a presença de hidrogênio. Isso na desoxirribose. Na ribose, a ribose tem uma estrutura bem similar à desoxirribose. No caso, essa de cima é a desoxirribose e a de baixo é a ribose. Tem uma estrutura bem parecida. A única diferença é que no terceiro carbono há a presença de hidroxila. Por isso que a ribose é desoxirribose, porque está faltando um oxigênio. Enfim. Então, o tipo de açúcar é o que define o ácido nucleico. Aqui, esse radical fosfato, ele é derivado do ácido fosfórico. Se houver um fosfato na molécula, vai ser monofosfato de alguma coisa. Se tiver 2 de fosfato, 3 de fosfato, como ATP. ATP, o nome do ATP é adenosina trifosfato, trifosfato de adenosina, porque tem 3 moléculas de fosfato. E a base nitrogenada, como o próprio nome já diz, tem um hidrogênio em sua estrutura. Há dois grandes tipos de bases nitrogenadas, as pirimídicas e as purinas. As pirimídicas são derivadas da pirimidina. Deixa eu ver aqui a estrutura dela. A pirimidina é que ela só tem um anel.
enquanto a purina tem 2 anéis. Eu não representei a purina, mas no slide que eu mandei para vocês, tem a representação bonitinha de todas as estruturas químicas. As purinas, então, tem 2 anéis e as pirimidinas apenas um. No caso aqui são duas pirimidinas. E as pirimidinas, ainda, as purinas, tem dois tipos de purinas, a adenina e a guanina, enquanto as pirimidinas, pode ter a citosina, a timina e a uracila também estão representadas no slide, sendo que no DNA, vamos supor que aqui seja uma citosina, a citosina vai se ligar com a guanina. Vamos supor que aqui seja uma adenina, a adenina se liga com a timina. Por quê? Porque na estrutura da guanina e da citosina, elas podem fazer 3 ligações de hidrogênio. Na estrutura que também está desenhada no slide. Tem três partes de hidrogênio que podem se ligar tanto na guanina quanto na citosina. Então elas se ligam formando 3 pontos de hidrogênio. Enquanto a timina e a adenina se ligam com 2 pontos de hidrogênio, também representada no slide. A adenina pode se ligar com a uracila no RNA, também formando 2 pontos de hidrogênio. Enfim. O sentido da vida, entre aspas, é como se fosse o 5', 3'. Aqui eu peguei uma parte de um ácido nucleico, por exemplo, esse ácido nucleico é o DNA, porque eu vejo aqui que esse açúcar é a desoxirribose, então aqui faz parte do DNA. Eu peguei uma parte do DNA, tentei representar uma ligação entre os 2 nucleotídeos. Aqui é um nucleotídeo e aqui é outro nucleotídeo. Aí imagine que aqui embaixo teria outro, aqui em cima teria outro, enfim, infinitamente. Aqui é o fosfato, o grupamento fosfato, aqui o açúcar, e aqui a base nitrogenada do primeiro nucleotídeo, aqui o segundo nucleotídeo com o seu fosfato, com o seu açúcar e com a sua base nitrogenada. Aqui eu representaria a sua base nitrogenada, mas obviamente pode ser diferente. Aqui eu coloquei a citosina. Aqui, se eu for nomear esse carbono sendo o primeiro carbono, essa nomenclatura vem no ensino superior aqui, enfim. Não tem porquê explicar mais a fundo por que essa nomenclatura é assim, enfim. Esse carbono eu vou chamar de 1 linha, esse de 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas e 5 linhas, esse carbonozinho aqui. Faço a mesma coisa com o de baixo, com o açúcar de baixo. Eu vou ver que o fosfato se liga no açúcar 5 linhas, se liga no carbono 5 linhas do açúcar. Enquanto o fosfato de baixo se liga no 3 linhas do nucleotídeo de cima e no 5 linhas do nucleotídeo de baixo. Ou seja, a ligação ela acontece no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Aqui também é a mesma coisa. Se tivesse outro nucleotídeo embaixo, aconteceria a mesma coisa. Teria um fosfatozinho aqui, ia se ligar no nucleotídeo de baixo, também no sentido 5 linhas, 3 linhas. E essa ligação, se eu trocar aqui, se eu perceber, é uma ligação do tipo fosfodiéster. Por que fosfodiéster? Aqui eu tenho um éster e aqui eu teria outro éster, já que aqui tem um substituinte oxigênio. Então eu tenho 2 ésteres entre um fósforo, por isso que é uma ligação fosfodiéster, uma ligação do tipo dos ácidos nucleicos. Esse no caso é um nucleotídeo de DNA, mas também o sentido 5 linhas, 3 linhas também vale para o RNA. Se eu pegar a estrutura do RNA, também as ligações fosfodiésteres vão acontecer no sentido 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, infinitamente. O dogma central da biologia ele é explicado
não é que ele seja explicado, mas o dogma fundamental, o dogma central da biologia, ele consiste que toda informação genética está nos ácidos nucleicos, seja do DNA ou RNA. Qualquer informação genética está no material genético, nos ácidos nucleicos. Toda vez que uma célula se divide, enfim, fazendo a sua mitose, por exemplo, as células da pele, as células do intestino, que sofrem grandes agressões, porque ele está digerindo, enfim, tem que se renovar continuamente. Se elas se renovam continuamente, elas também se dividem continuamente. Então, o seu material genético também tem que ser reposto continuamente. Como eu sou um indivíduo único, quer dizer que o meu material genético, estatisticamente, é único para mim. Eu sou, entre toda a população humana, as minhas sequências de nucleotídeos é única. Isso quer dizer que quando minhas células se dividirem, meu ácido nucleico também se dividir, meu material genético se dividir, exatamente o mesmo material genético que eu tinha antes da divisão vai ser igual ao que eu tenho depois. Isso quer dizer que eu não sofro variações. Porque é um processo extremamente controlado por enzimas, enfim. Na duplicação do DNA e da expressão gênica, tem três partes principais, que é a replicação do DNA, a transcrição do DNA e a tradução do DNA. Aqui eu peguei uma apresentação grosseira da replicação do DNA também, está, enfim. Para poder o DNA se replicar, ele tem que primeiro entre aspas, quebrar suas ligações de hidrogênio entre as suas bases nitrogenadas. Só lembrando que a guanina e a citosina fazem 3 pontos de hidrogênio, a timina e a adenina 2 pontos de hidrogênio. Quer dizer que a ligação entre guanina e citosina é a ligação mais forte. Enfim, ele quebra as pontes de hidrogênio, as ligações de hidrogênio, por meio de uma enzima que é a helicase. A helicase é como se fosse representada aqui, quebrando as ligações de hidrogênio, mas o DNA ele está enrolado, ele ainda tem uma alta tensão. Como se eu tivesse uma corda, tentasse puxar essa corda, como ela está enrolada, duas cordas estão enroladas uma na outra, elas vão ter uma grande tensão. Então eu tenho que aliviar essa tensão para poder o DNA não torar, não ter algum prejuízo. Tem outra enzima que faz esse desenrolamento, que é a DNA girase ou a topoisomerase, que é como se fosse um todo. Enfim, se fosse um anel desenrolando o DNA. Depois eu vou ter o DNA. Aqui eu tenho 2 fitas de DNA depois que esse processo ocorre. A fita líder, que eu coloquei aqui como FE, é a fita líder, que é uma fita contínua, e a fita retardada, enfim, a fita descontínua, que é a fita líder é a de baixo, a fita retardada descontínua é a de baixo. Tem os fragmentos, os nucleotídeos, é como se eles estivessem aqui nesse espaço e tivesse uma enzima que pegasse esses nucleotídeos, agrupassem e colocasse de forma contínua na fita líder. Que é justamente a polimerase do DNA ou DNA polimerase. Ele coloca os nucleotídeos de forma contínua na fita contínua. Porque ele só consegue agir no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Se essa fita ela está 3 linhas, a fita do DNA original está 3 linhas, 5 linhas, e como o DNA é antiparalelo, isso quer dizer que aqui, se é de 5 linhas, 3 linhas, nessa fita, a outra fita tem que estar na outra direção. Tem que estar, então, de 3 linhas para 5 linhas. DNA é antiparalelo. Então, as características do DNA é ser antiparalelo. Então, aqui 3 linhas. Se aqui é 3 linhas, aqui só pode ser 5 linhas. Enfim. Se aqui é 5 linhas, aqui só pode ser 3 linhas.
O DNA polimerase ele só consegue agir no sentido de 5' a 3'. Então, essa fita descontínua, ou a fita retardada, ela não consegue ter o novo filamento de DNA totalmente íntegro, porque a DNA polimerase não consegue trabalhar no sentido diferente do 5' a 3'. Para isso, para poder essa fita poder se replicar, existem os fragmentos de Okazaki. O fragmento de Okazaki, ele são pedaços dos ácidos nucleicos que são colocados aqui. Aqui é como se fosse um fragmento, e aqui é outro fragmento com deixa eu ver o nomezinho, como se tivesse uma ligagem aqui. Eu tenho um fragmento, outro fragmento, enfim, e assim vai. Por isso que essa é uma fita descontínua. Ela não é construída de forma linear, de forma contínua, ela é construída aos pedaços, enquanto a fita líder é construída continuamente. Depois desse processo de replicação, se eu tinha uma quantidade N de DNA, agora eu tenho uma quantidade 2N de DNA, que enfim, ele foi duplicado. Quantidade de DNA, não é quantidade de cromossomo. A quantidade cromossomial da espécie humana, no caso 46, ela é constante em todo o processo, mas é como se eu tivesse um cromossomo e ele de uma hora para outra ficasse mais cheio, ficasse com mais informação, mas o cromossomo não foi dividido, apenas o material genético foi replicado. Enfim, essa é um processo que é chamado de semiconservativo. Semiconservativo porque ele conserva a informação genética. Afinal, se aqui eu tinha uma citosina, aqui eu vou ter uma guanina. Se aqui eu tinha uma adenina, eu vou ter uma timina, assim sucessivamente. Ele conserva a informação do DNA, já que aqui, se aqui tinha citosina, aqui embaixo tinha guanina. Se aqui tinha adenina, aqui embaixo teria timina. E aqui, citosina, adenina. Só a ordem só foi invertida. Estava citosina e adenina aqui, depois foi para baixo, enfim. Os ácidos, os nucleotídeos, aliás, são os mesmos, só mudam a posição. Então, o processo semiconservativo, porque conserva a informação usando uma fita como molde, no caso, a fita líder como molde. Então, toda vez que tiver uma questão no Enem, a gente já caiu no Enem, por sinal, a replicação do DNA é um processo semiconservativo. Além da replicação do DNA, também tem a transcrição do DNA em RNA. Por exemplo, os vírus, só um exemplo nesse tempo de pandemia, alguns vírus, como o vírus HIV, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Vou explicar o que significa essa transcriptase reversa. O ser humano, animais, eucariotos de forma geral, geralmente não, eucariotos de forma geral, eles pegam o DNA e transformam numa fitinha de RNA para fazer a síntese proteica. Tem o DNA no núcleo, aí o DNA faz a síntese de RNA que vai para o citoplasma e tem a síntese nucleica lá nos ribossomos. O HIV, ele tem uma fita de RNA e ele faz DNA a partir do RNA. Então ele faz a transcrição de forma reversa. Enfim, só uma curiosidade. Essa transcrição, deixa eu só fazer uma divisão. Justamente quando transcreve alguma coisa, transcreve uma aula, é escrever. A transcrição é literalmente isso. Vou imaginar que eu tenho uma fita de DNA aqui. E aqui eu vou ter uma citosina, uma guanina, timina, citosina, adenina, citosina de novo. Esses são os nucleotídeos de uma fita de DNA. É como se eu tivesse pegado a fita de DNA, desenrolado ela, tem uma fita aqui e outra fita embaixo. A gente tem uma fita embaixo. E eu vou usar essa fita como molde para fazer o RNA. Aqui está a citosina. Citosina só se pode se ligar com a guanina. Aqui está a guanina, ela vai se ligar com a citosina. Aqui está a timina, vai ligar com a adenina. A guanina liga com a citosina. E a adenina, no DNA, se liga com a timina. Como o RNA, via de regra, apresenta a uracila no lugar da timina,
aqui tem uracila e aqui guanina. Seria a única diferença na hora da transcrição do RNA, do DNA em RNA, seria então a presença da uracila e a ausência da timina. Pega essas fitas, essa informação, esse RNA agora transcrito, eu pego a informação aqui. Eu pego essa informação aqui, que está no núcleo celular do DNA. O DNA é uma molécula grande, o RNA é uma molécula pequena. O RNA é classificado de acordo com o seu tamanho, tem 3 tipos básicos. Primeiro é o ribossoma, o RNA ribossomal, ribossômico. O mensageiro, o RNA mensageiro, transportador. E a classificação deles está pelo seu tamanho. O maior de todos é o ribossoma. Afinal, o RNA ribossômico pode se enrolar e formar um ribossoma. O ribossoma é nada mais nada menos do que um conjunto de RNA. Pode ter o RNA mensageiro, como se fosse esse aqui, como se fosse uma fita grande desse aqui, como se fosse um RNA mensageiro. Uma fita pequenininha é o RNA transportador. Esse RNA mensageiro vai para o citoplasma, vai lá para o ribossoma, depois da sua transcrição, e vai começar o processo de tradução. Vai pegar essa informação genética e vai transformar em um aminoácido. Aminoácidos, como vocês viram na parte de bioquímica, antes eu não lembro, não sei quem deu, acredito que foi a Deilson, não tenho certeza. Os aminoácidos são as unidades monoméricas das proteínas. As proteínas são definidas como moléculas de peso molecular maior que 10.000, maior que 10.000 Daltons. Então tem que ter uma quantidade bem significativa de aminoácidos. E a tradução é basicamente pegar a informação genética e traduzir um aminoácido que será depois convertido em uma proteína. Depois vai se agrupar em proteína. Depois esse RNA, que é o RNA mensageiro, vai lá para o citoplasma, vai no ribossoma. E lá no ribossoma ele vai começar o processo de tradução. A tradução, deixa eu só pegar aqui, usar as mesmas bases nitrogenadas. A câmera pega aqui embaixo? Pega. Usar as mesmas bases nitrogenadas. Esse processo de tradução acontece de 3 em 3. Então, como ele acontece de 3 em 3, formam trincas. Aqui tem uma trinca, aqui tem outra trinca. Essas trincas recebem o nome especial de códon. Enfim, aqui eu tenho um códon, aqui eu tenho outro códon. Cada códon ele codifica para um tipo específico de aminoácido. Em toda e qualquer célula, em toda e qualquer forma de vida, seja procariótica ou eucariótica, o mesmo códon codificará para o mesmo aminoácido. Isso é a universalidade do DNA. O que vale para E. coli vale para o elefante. A mesma informação, a mesma proteína que é feita na célula de E. coli, uma bactéria, é o mesmo aminoácido feito em uma célula de elefante, enfim, um animal grande, enquanto uma bactéria pequenininha. Esses códons vão lá para o ribossoma, como cada códon. Aqui no ribossoma tem um códon, e aqui eu vou ter como se fosse um tipo de RNA, aqui eu tenho um RNA mensageiro, aqui eu tenho um RNA transportador. Ele vai pegar o aminoácido aqui, vai pegar o aminoácido e vai juntar com outro aminoácido. Então o transportador vai pegar o aminoácido, transportar o aminoácido e juntar. Nesse RNA mensageiro, eu vou ter um anticódon. Se aqui eu tenho um G, um anticódon, aqui é um códon, aqui no anticódon, eu vou ter C, G, A, U. Afinal, aqui também é uma fita de RNA, então eu posso ter timina. Isso aqui vai codificar como tipo específico de aminoácido. Depois, esse RNA vai passar para esse códon, depois vai passar para o códon mais para lá, enfim. E vai formar os aminoácidos e as proteínas.
Acontece que, se notar, como são três, cada trinca, como o próprio nome já diz, tem 3 componentes, e os componentes eles se alternam em 4 em 4, eu tenho 4 tipos de bases nitrogenadas, a uracila, guanina, adenina e uracila, se organizando de 3 em 3, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4, eu posso ter até 64 códons diferentes. Ou seja, eu teria 64 aminoácidos, só que só existe na natureza 20 aminoácidos. Isso quer dizer que, como tem muito mais códons do que aminoácidos, quer dizer que algum códon ou outro vão codificar para o mesmo aminoácido. Por exemplo, se eu pegar um exemplo aqui, no caso da leucina, o códon CUU, CUC, CUA e CUG, todos codificam para a leucina. São 4 códons que codificam para o mesmo aminoácido. Isso quer dizer que o código genético ele é degenerado. Degenerado porque ele pode, o mesmo aminoácido pode ser feito com mais de uma trinca. Isso é importante porque, por exemplo, se imagine que tem algum problema em uma determinada região do material genético, do DNA, e um determinado códon se perde. Aí então, se esse códon se perde, eu perco a capacidade de produzir um determinado aminoácido. Só que para isso tem outro códon que codifica para o mesmo aminoácido. Então é como se esse mecanismo fosse de certa forma uma garantia. Se eu perco um códon por algum motivo, eu tenho outro códon que vai codificar, como se fosse um códon reserva, e vai codificar para o mesmo aminoácido. Enfim, tem um códon que inicia e o códon que paralisa. O códon que inicia é o A ou G. Ele vai, toda vez que o RNA transportador identificar que tem um A ou G, ele vai começar a tradução das trincas em um aminoácido, e toda vez que ele identificar uma das 3 trincas, pode ser a trinca UAA, UAG e UGA, toda vez que ele identificar uma dessas 3 trincas, ele vai parar a tradução do aminoácido. Essas 3 trincas, o UAA, o AG e o GA, elas não codificam para nenhum aminoácido, elas só dão um sinal de parar. Enfim, por último, as mutações. Embora a replicação do DNA, enfim, seja um processo extremamente regrado, com várias paradas de check-up, enfim. E ainda assim pode ocorrer um ou outro, afinal as nossas células são da ordem de 10 a 13. Temos cerca de 10 trilhões de células no corpo. São uma quantidade considerável de células que, enfim, se dividem bastante. Como é um grande número de divisão, pode ter um ou outro erro que passa despercebido. Enfim, esses erros são as mutações. As mutações, via de regra, não causam nenhum dano, porque o DNA é muito grande e só cerca de 3 a 5% o DNA que codifica para alguma coisa, é útil, entre aspas. O resto é o DNA lixo, entre aspas. Entre aspas, porque embora ele não codifique para nada, ele tem uma importante função estrutural. Por exemplo, os telômeros, então, no final dos cromossomos, eles não fazem nenhuma proteína, mas protegem os cromossomos. De radiação, ultravioleta, enfim. Embora eles não codifiquem nada, eles têm sua função. O que codifica para alguma coisa chamada de exon, e o que não codifica para nada são os introns, intromequido, enfim. Como a maioria das mutações são indiferentes, não causam nem ganho, nem dano. Enfim, isso, se eu tiver um descendente e eu tiver uma mutação tal, o descendente também vai ter essa mutação tal. Enfim, essa é a variabilidade. Só que algumas mutações são deletérias. Por exemplo, o caso famoso é da anemia falciforme, que apenas na troca de um aminoácido, na hora de fazer a tradução, só houve a troca de uma trinca,
que essa trínica era para ela sintetizar o ácido glutâmico para fazer corretamente a hemácia. Só que ela acaba produzindo valina. Então a hemácia não é produzida corretamente por causa dessa troca e acaba que a hemácia fica em forma de foice, anemia falciforme, por isso que o nome é falciforme, em forma de foice. Como ela não tem a forma correta da hemácia, ela acaba transportando menos oxigênio. Enfim, se for uma pessoa que ela tem algum problema, se a pessoa mora em grandes altitudes, na Bolívia, por exemplo, que são lugares de planalto, a pessoa vai ter menos oxigênio disponível no sangue e vai ficar no fôlego, enfim, fôlego piorado. Outro exemplo é do albinismo, que era para a tirosina, a tirosina ser traduzida, só que acaba não ocorrendo um erro na tradução da tirosina, que depois ajuda a formar a melatonina, que é a melanina, aliás, a melatonina é outro hormônio, a melanina da pele. Como tem um erro na produção de tirosina, não pode produzir melanina, então a pessoa fica totalmente branca, totalmente sem pigmento nenhum. Então, enfim, algumas mutações são deletérias, mas a grande maioria é indiferente. As mutações elas podem ocorrer de várias formas, por exemplo, tem fumar, consumo excessivo de álcool, exposição à radiação, são todos eventos que causam uma mutação do material genético. A mutação mais comum do DNA no material genético é justamente o câncer. Toda vez que há algum tipo de mutação, o câncer é mais provável ter, enfim, a pessoa é mais propensa a ter câncer. Por isso que um fumante tem câncer de pulmão, a pessoa que pega muito sol tem um câncer de pele. E as mutações ocorreram naquele lugar devido às agressões externas, e, enfim, acaba o DNA perde sua capacidade e acaba se tornando um câncer. Então, agora algumas questões para tentar fixar melhor o assunto. São questões do Enem, todas elas. Algumas mais recentes, outras mais antigas, também todas do Enem. A primeira questão, ela traz lendo ela traz um resumozinho de uma experimento feito por dois pesquisadores, que eles colocavam dois isótopos pesados de nitrogênio para verificar se o DNA era realmente feito por bases nitrogenadas, se tinha realmente componente de bases nitrogenadas lá. Colocaram dois isótopos de nitrogênio e viram o que acontecia. Aí, o comando da questão considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das quantas de hidrogênio da mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stoll, acredito que seja essa a pronúncia, a respeito da replicação dessa molécula, levaram à conclusão de que, existem alternativas. A primeira, a replicação do DNA é conservativa, já está errado, não vou ler nenhum resto da questão, porque a replicação do DNA é semi-conservativa. A B, a replicação do DNA é dispersiva, nada com nada também, já elimino de cara. C, a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filas constituem uma filha parental e uma fita recém-sintetizada. Essa parece estar certa, mas vamos ler as outras questões. D, a replicação do DNA é conservativa, também errada, não precisa ter o resto. E a replicação é semi-conservativa, isto é, as filas consistem em uma fita molde e uma fita codificadora. Então, das cinco alternativas eu elimino 3, só ficam sobrando a C e a E. A E não pode ser por quê? Porque as filhas elas não consistem em uma fita codificadora. A codificadora ela está no processo de tradução. Na replicação do DNA eu vou ter uma fita molde. Essa fita molde vai ter uma fita filha, mas essa fita filha não vai codificar nada. O que codifica é só uma fita de RNA. Aqui está tratando de replicação do DNA, então a E não pode ser. A resposta correta é letra C, a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma filha parietal e uma fita recém-sintetizada. A fita parietal é como se fosse a fita mãe, a fita que usou como molde para fazer a fita recém-sintetizada de DNA. A segunda questão, um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporciona melhor hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula essencial à vida, é correto afirmar que o DNA, que são alternativas também, de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. Aparentemente está correto, vamos ver as outras. B. De origem vegetal diferente quimicamente dos demais, que possui clorofila. O DNA de uma planta, ela é
quimicamente, bioquimicamente, igual ao DNA de uma bactéria, de um animal. O fato de quando tem uma clorofila ou não, a clorofila está presente em um organelo, nos cloroplastos. Clorofila é um pigmento, não é uma molécula de DNA, então a letra B está errada, porque não é quimicamente diferente, é quimicamente igual. O DNA é bioquimicamente igual para todos os seres vivos, o que vale para a E. coli, vale para o elefante. Letra C, das bactérias poderiam causar uma mutação no couro cabeludo. O que causa o problema das bactérias não é o DNA da bactéria em si, é que ela usa a célula hospedeira para poder se reproduzir, enfim. Então, a letra C também está errada. Letra D, os animais encontram sempre enovelado e de difícil absorção. Nem sempre enovelado, né? O DNA está enrolado nos cromossomos, ele está enrolado numa proteína chamada histona, que depois, enfim, vai se condensando, forma o cromossomo, só que em determinados momentos do ciclo celular, quando a célula está se dividindo, quando a célula está fazendo suas atividades normais, o tanto de condensação do DNA pode sofrer variações, então ele não se encontra sempre enovelado. Então a letra D está errada também, de características básicas que asseguram sua eficiência hidratante. Na verdade o DNA ele é um ácido nucleico. Então, se ácido nucleico, obviamente ele tem características ácidas. Não tem nenhuma característica básica ou alcalina. Então, a letra E está errada. Então só sobra a alternativa A de qualquer espécie serviria, já que é a mesma composição, exatamente. Qualquer espécie serviria para fazer esse creme. Provavelmente é só um truque de mercado. A terceira questão tem uma imagenzinha que está aí no slide. Enfim. Aí tem o João, não sei o que, fica intrigado, o negócio dói, enfim. Perca de tempo. No comando da questão tem: em 1 está representado o trecho da molécula de DNA. Observando o quadro, pode concluir que, em 5 alternativas também, a molécula de DNA é formada por duas cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Aparentemente está correta, vamos ler as outras. B. Na molécula de DNA podem existir diferentes tipos de complementação de bases nitrogenadas. Sim, podem existir realmente diferentes tipos. Só que isso não responde à questão. O comando da questão é: em onde está representado o trecho da molécula de DNA, observando quadros, pode concluir que. Ou seja, a letra B, embora ela esteja certa, ela não responde à questão. Então não é a resposta. A quantidade de A, o A é a adenosina, presente em uma das cadeias é exatamente igual à quantidade de A da cadeia complementar. Não necessariamente, eu posso ter um complemento, uma fita de DNA só composto por citosina e guanina, sem adenina nem timina. Então, não necessariamente a quantidade vai ser igual. Na molécula do DNA podem existir 5 diferentes tipos de bases nitrogenadas. Podem existir 4, 2 pirimidinas e 2 púricas. Adenina, no caso, as pirimídicas serão a citosina e a timina no DNA, no RNA sai a timina, entra a uracila, e as púricas é a adenina e a guanina. Então só existem 4 tipos de bases nitrogenadas no DNA. Então a letra B está errada. No processo de mitose, cada molécula de DNA dá origem a 4 moléculas de DNA exatamente iguais. Uma molécula de DNA só vai dar origem a outra molécula de DNA. Enfim, então a letra E está errada. Então só sobra a alternativa A, a alternativa certa, é formada por 2 cadeias caracterizadas por sequências de bases nitrogenadas. Agora a quarta questão: analisando o DNA do animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. Relacionando esse valor com o emparelamento específico das bases, os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas foram: bom, primeiro, eu tenho que 40% é adenina. A adenina ela se pareia com a timina.
Então, se eu tenho uma quantidade X de adenina, eu tenho que ter a mesma quantidade X de timina, quantidades iguais. Porque eu não posso ter uma adenina sobrando sem estar ligado com a timina. Então, se eu tenho 40% de adenina, eu também tenho que ter 40% de timina. Então, nisso eu já elimino a alternativa B e C. 40% de adenina e 40% de timina, eu tenho 80% de 100. De 80 para chegar em 100, faltam 20%. 20% que tem que ser dividido entre uracila e guanina. Eu não posso ter 5% de uracila, de guanina e 15% de citosina. Tem que ter quantidades iguais. Então, tem que dividir esses 20% de forma igual, ou seja, 10% para cada, 40% adenina, 40% timina, 10% citosina, 10% guanina. Alternativa B. B. Letras, questão 5. A figura seguinte, também a figura está no slide, representa o modelo de transmissão da informação genética dos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Primeiro, vamos entender essa imagem. Aqui tem um RNA, um DNA, sofrendo a replicação, sofrendo essa setinha, fazendo a setinha meio curva, está sofrendo replicação. Tem a setinha de transcrição do DNA por RNA, e do RNA tem uma proteína A, proteína B e uma proteína C. Depende do modelo Q. Depende significa entende-se. Letra A. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Errado. Na verdade, o que participa da produção de proteínas é o RNA e também não é a única. É um processo muito complexo. B. O fluxo de informações genéticas no sistema biológico é unidirecional. Não. Até porque a setinha aqui entre o DNA e o RNA tem 2 pontas. Quer dizer que o DNA pode virar RNA e o RNA pode virar DNA. Então é bidirecional. C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. As fontes de informação são os genes. As proteínas são o resultado da ação dos genes. Então a letra C está errada. D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Aparentemente está correto. Vamos ver. A E. Uma molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem formas linearizadas. Uma molécula de DNA ela é uma dupla hélice ligada helicoidalmente, como se fosse uma trança de cabelo, desse jeito. E o RNA ele pode ter forma circular nas bactérias, o material genético da bactéria é circular, mas enfim, o DNA se constitui principalmente por duplas fitas. Então não possui forma circular além das bactérias. Letra D, então a resposta correta é letra D. Até porque aqui na própria imagem tem um RNA, o mesmo produto de RNA, dando 3 diferentes proteínas. Enfim, é só lembrar que diferentes códons codificam para o mesmo aminoácido. Letra C, a última. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse é manifestada em decorrência, em 5 alternativas. Lembrando, um transgênico ele é algo que tem material genético de outra espécie. Por exemplo, no caso da insulina. Antigamente, a insulina para diabético era produzida a partir de pâncreas de porco. Só que, enfim, o porco não é ser humano. E, além da produção de insulina ser pouca, ainda tem um problema da compatibilidade, são outras espécies. Enfim, tinha alguns problemas para quem era diabético. Hoje em dia, para produzir insulina, usa-se bactérias transgênicas. Pega o DNA. Então, enfim, o transgênico é tudo que tem material genético de outra espécie. No caso do milho transgênico, ele tem um milho de uma espécie A, pegou o gene de uma espécie B, que faz alguma coisa, enfim, cresce mais, enfim, colocou nessa milho A. Aí, das alternativas, alternativa A, incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Não. Letra B, da transcrição do RNA transportado a partir do gene transferido, também nada com nada. Letra C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. A expressão de proteínas é feita a partir do RNA. Errado também. Letra D, da síntese de carboidrato a partir da ativação do DNA no milho original.
carboidratos, açúcares, carboidrato e açúcar são a mesma coisa, eles não são produzidos a partir de DNA. Enfim, são produzidos a partir de outros processos. Assim, a tradução e transcrição produzem aminoácidos que depois vão se combinar em proteínas. Então, não está errado, só sobra a letra E, que está certo, mas leio. Letra E, a tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Essa é a alternativa correta. Eu vou traduzir o RNA mensageiro para produzir alguma coisa, produzir o aminoácido, a partir do RNA recombinante. Usei o DNA o DNA como molde para fazer o RNA.